Agora sim, recomeçando a nossa entrevista de terça-feira, 7h39, eu vou conversar hoje com o Luiz Gaziri. Ele é autor do livro Os 7 Princípios da Felicidade e também A Ciência da Felicidade, escolhas surpreendentes que garantem o seu sucesso. Esses dois livros foram resultado de uma longa pesquisa, inclusive quando você abre aqui algumas partes do livro e você vê as menções de professores de universidades de universidades muito renomadas, né? Assim, cada percepção que eu falo, uau, como o Luiz viajou e pesquisou para acessar todo esse conteúdo. Então, nós vamos dividir aqui tempo do Luiz para explicar para nós sobre a ciência da felicidade. Agora sim? Agora sim, espero que esteja, né, o áudio bom, nossa imagem boa. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Um grande prazer estar mais uma vez contigo. Vamos falar sobre felicidade hoje, então, né? Felicidade. E vai ser uma felicidade, Luiz, sentir que quem está entrando aqui vai enviar corações aqui ao lado. Sabe por quê? Assim o Instagram vai entender a felicidade que leva para produtividade e saúde é um assunto relevante, não é para todos. Então, se você acha que esse assunto é realmente relevante, coraçõezinhos aqui na lateral e tem um aviãozinho, como se fosse pode ser transformadora para você. Luiz, nós nos conhecemos em um podcast. Eu nada pelas suas pesquisas e ao ler o livro, né, às vezes eu tenho problema, como eu falei, por esse aqui tá no tá? E aqui também tem até uma parte que eu separei em que você muito mais que dinheiro. Tendo aqui as suas pesquisas, tem muitas diferenças de felicidade com o dinheiro, não é? Por que é tanto felicidade com dinheiro, né? Conta, dinheiro sobrando. Dinheiro vai resolver meus problemas de motivação, dinheiro vai resolver todos os meus problemas de felicidade, né? Mas o que os cientistas descobriram é algo bastante diferente disso, né? Os cientistas descobriram que a nossa felicidade em relação com o nosso dinheiro, e esse estudo em especial foi feito pelo Daniel Kahneman e pelo Angus Deaton, que são dois ganhadores do Prêmio Nobel. Eles descobriram que o nosso A gente está tentando restabelecer aqui a conexão com o Luiz. Para mim travou, para vocês travou. Fazia um tempão que eu não tinha esses problemas de conexão. Pronto. Agora sim, perdão. Peguei agora a parte. Dinheiro traz felicidade até um certo limite. Exatamente, né? Então, o que eu estava falando era sobre a questão dos estudos, né, do Daniel Kahneman e do Angus Deaton, que mostram que a gente fica mais feliz de acordo com o aumento da nossa renda até um certo limite, e esse limite é quando a gente atinge a vida de classe média, né, Isabela? Isso é Luiz, você acredita que travou de novo? Tá travando de O novo? seu tá no 4G? Isso. O seu tá no 4G ou tá no Wi-Fi? O meu tá no Wi-Fi, normal. Será que reinicio aqui mais Você uma quer tentar vez? o 4G? Quer tentar o 4G? Vamos tentar aqui para ver se a gente Vamos consegue aqui. tentar? Vamos lá. Não tem Se quer... problema. Não tem problema. Você quer desconectar e conectar mais uma vez? Pode você tentar colocar no seu 4G? Tá.
Tá? Então Vamos vamos lá. tentando. Vamos lá, vamos tentando sim. Peraí. Enquanto isso, eu peço a sua compreensão, peço seus corações aqui na lateral, porque o assunto é bom demais. Eu sei que você já pode ter ouvido outras palestras sobre felicidade, mas essa aqui do Luiz eu tenho certeza que vai trazer novos pontos de vista, porque muitos de nós associamos a felicidade a alguém ou a algo, ou a algum valor na conta. O Luiz estava explicando justamente isso. Se nós, até que ponto, já estou de olho aqui se ele vai voltar, até que ponto um valor na conta corrente mantém a nossa felicidade. Vocês sabem que lidar com esse tipo de dificuldade tecnológica faz parte, não é, do nosso dia a dia, então não adianta mais estressar. Tem que tentar. Ou é 4G ou é Wi-Fi. Ou é o fone de ouvido ou não é. Não é, doutora Ana Paula Pena? Seja bem-vinda. Nome do livro azul, 7 Princípios da Felicidade. Esse é um livro, como eu estava dizendo, ele aparentemente é pequenininho, mas ele contém aqui pesquisas fabulosas e poderia substituir uns 50 livros facilmente. Vejam, o prefácio desse livro é do Leandro Carnal, nosso querido filósofo Leandro Carnal. Mas, muito além do prefácio, o conteúdo das pesquisas é fabuloso. Eu estou tentando, aqui tem tantos grifos que eu até acabo me perdendo neles. Mas a importância da felicidade para a produtividade, já já nós vamos entender melhor com o professor Luiz Gaziri. Aqui. Vamos? Vamos tentar, né? Agora eu troquei até de aparelho, coloquei no meu celular aqui, em vez do meu iPad. Vamos ver se aqui a coisa anda de uma forma melhor, hein, Isabela? Tentamos, Luiz. Falhou demais anteriormente e eu te joguei já, né, a primeira questão, que está aqui no capítulo 3, né, muito além de Maslow, sobre a motivação que vale muito mais do que dinheiro. E você estava falando sobre isso. Muito bom. Muitas pessoas, né, quando a gente fala de motivação, automaticamente elas falam do Maslow, né? E o que poucas pessoas sabem, né? Eu fiz a faculdade de administração, por exemplo, mas que poucas pessoas sabem é que o Maslow ele nunca coletou dados para comprovar, né, que a hierarquia das necessidades, que é a grande teoria dele, realmente funcionava, né? E diversos outros cientistas foram testar a pirâmide de Maslow e não conseguiram, né, porque as ideias são muito vagas, né? Então Maslow não é ciência. Quando a gente fala de motivação, a gente fala de Edward Deci e de Richard Ryan. Esses sim, há mais de 50 anos estão pesquisando motivação. Eu tive um grande prazer de conversar com os dois na Universidade de Rochester em 2018. E eles sim mostram, né, fatores muito importantes aí sobre a motivação, e um deles é como que o dinheiro funciona na nossa motivação. E o que o Deci e o Ryan descobriram é que uma das principais características para a gente ter capacidade de ser motivado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né, é ter segurança financeira, né, é ter um sentimento de autonomia. Então, autonomia é fundamental para as pessoas conseguirem ser motivadas. O que é motivação, né? Motivação é aquilo que me faz agir. Então, sem motivação, eu não consigo agir em direção aos meus objetivos. Então, ter autonomia, ou seja, um sentimento de que eu tenho controle na minha vida, de que eu sei que vou pagar todas as minhas contas, de que eu não vou ficar devendo no banco, né? Isso traz uma motivação enorme para todos nós. Agora, legal, ter o sentimento de autonomia é importante, ter uma renda bacana é importante para motivação. Agora, quanto mais eu ganho, mais feliz eu sou? Ou será que dinheiro motiva as pessoas do jeito que a gente acha, né? Essas são questões que são muito interessantes, né? Porque muitas pessoas e muitas empresas, principalmente, acreditam que
dinheiro motiva e motivação melhora a performance das pessoas, né? Agora, motivação e performance são coisas completamente diferentes, né? Eu posso estar muito motivado e essa motivação muito grande que eu tenho atrapalha na minha performance. Então, por incrível que pareça, Isabela, veja só, né, como o distanciamento da ciência não nos permite muitas vezes ter objetivos bons de vida, né, e nem para as empresas também realizarem estratégias que são boas. Porque essa descoberta ela é de 1908. Essa descoberta foi feita por dois cientistas, Robert Yerkes e o John Dodson, e eles descobriram o seguinte, que a motivação e performance, elas crescem juntas até uma certa altura, e a partir do momento onde eu estou muito motivado, a minha performance cai. Por quê? Porque eu fico ansioso, porque eu fico pensando demasiadamente no dinheiro que eu posso ganhar, por exemplo, para realizar uma venda, se eu sou um vendedor, né? Isso me atrapalha na tarefa. Então, é interessante a gente traçar esses paralelos aqui. Eu preciso de dinheiro para ter motivação? Preciso, né? Mas o dinheiro muitas vezes me traz uma motivação além do ideal, que me traz pior performance, e pior performance significa o quê? Menos felicidade. Então, o caminho do meio seria que nível de motivação? Ou qual é a cilada, então, da motivação, Luiz? Muito bom. A gente não precisa estar super motivado para ter uma super performance, né? O que a gente precisa é estar motivado no nível certo. Então, os cientistas chamam isso de nível supra-ótimo de motivação. Desculpa, nível ótimo, né, de motivação. Quando eu estou muito motivado, é o nível supra-ótimo de motivação. Então, estou no nível ideal de motivação. Qual seria esse nível ótimo de motivação? Sei que eu vou pagar todas as minhas contas, né? Tenho autonomia, as minhas opiniões valem na empresa, eu sinto que eu sou ouvido pelas pessoas, né? Então tenho esse sentimento de autonomia, eu tenho um sentimento de que eu sou melhor a cada dia naquilo que eu faço. Isso é um fator, chama-se competência na nossa motivação. Então autonomia e competência são fundamentais para a motivação. E o terceiro são os relacionamentos, ser amado por alguém, amar outras pessoas, tratar as outras pessoas bem, né? Então tudo isso tem uma relação interessante aqui com a nossa motivação. Agora, uma pergunta que você estava fazendo que é importante, né? E felicidade e dinheiro, né? Onde que está esse limite aqui, né? Perfeito. Então, eu estava, até antes da gente ter algumas falhas, aí eu estava falando sobre o Daniel Kahneman e o Angus Deaton, né, que são dois ganhadores do Prêmio Nobel, os dois são professores da Princeton, e eles descobriram que a felicidade e o dinheiro também crescem juntos até um certo limite, e esse limite é o momento que a gente atinge uma vida de classe média. A partir do momento que a gente atinge a vida de classe média, mais dinheiro não compra mais felicidade para a gente, por incrível que pareça. Então, o que é interessante, Isabela, é que muitas vezes nos livra de objetivos de vida ruins, é saber que a utilidade do dinheiro começa a diminuir a partir do momento que eu atinjo a classe média. Porque muitas pessoas acreditam, só vou ser feliz quando eu for milionário, quando eu for rico, quando eu tiver um carro importado, quando eu usar a bolsa do designer francês, quando eu tiver o sapato X, né? Mas vejam só como a gente às vezes se maltrata tendo uma vida que é espetacular. A gente tem vergonha, a gente tem carro, a gente tem comida, a gente pode ir a um restaurante, a gente pode viajar, a gente tem um marido ou uma esposa que nos ama, a gente tem filhos, e a gente tem vergonha dessa vida fenomenal, espetacular, porque a gente tem objetivos de vida ruins e porque muitas vezes, né, nos vendem uma imagem que é falsa sobre o que é sucesso de verdade, né? Perfeito, perfeito. Só essa sua resposta me abre aqui dezenas de perguntas. Eu retomo a partir do ponto que você acabou de dizer sobre dinheiro e felicidade, porque não é só dinheiro que traz motivação, e aí eu trago aqui, olha, do outro livro sobre o contagiando os outros, né? A história do receber ajuda, e aí eu vou para o trabalho voluntário. Quando você faz um trabalho voluntário, você não ganha dinheiro, né? Você não ganha matéria financeira, mas você ganha, na minha opinião, um balde de alegria e de satisfação que isso não tem preço, né? Então, realmente, se eu associar dinheiro à felicidade, então ninguém faz um trabalho voluntário, por exemplo. Exatamente, e tem estudos muito interessantes feitos, né, realmente em trabalhos voluntários. Tem um estudo feito em Israel, num dia de doação, que é algo bastante normal em Israel. O dia de doação é um dia onde as pessoas esperam
os estudantes irem até a sua casa para doar dinheiro para alguma causa social, né? Pesquisa no câncer, crianças órfãs, por exemplo. E os cientistas da Universidade da Califórnia foram até lá, separaram as pessoas em 3 grupos, né, e falaram o seguinte: para um grupo eles só deram uma palestra pequenininha de 5 minutos falando, olha, o trabalho que vocês vão realizar hoje aqui é de extrema importância. O segundo grupo recebeu a mesma palestra e mais a promessa de que iriam ganhar 1% de tudo que fosse arrecadado. E o terceiro grupo ganhou a palestra, mais a promessa de que iriam ganhar 10% de tudo que fosse arrecadado. E aí a grande pergunta, qual dos grupos teve melhor performance, né? Qualquer pessoa na rua vai responder, claro, aquele grupo que podia ganhar 10% de tudo que foi arrecadado era o que vai arrecadar mais dinheiro. Lembrando que só que as pessoas não precisavam vender nada, era só bater na porta da casa e receber o dinheiro. Então, o trabalho dependia só do esforço das pessoas. E mesmo assim, o grupo que teve a maior arrecadação, a melhor performance foi o grupo que não ganhava nada, né? Que só ganhava uma palestra, né? Então vejam como é interessante, né, Isabela, a gente vê quão raso é a nossa compreensão sobre motivação, né? Então, realizar trabalho voluntário, né, tem inúmeros estudos científicos que mostram que isso chama-se, né, realizar um trabalho pró-social, ou seja, a favor de uma outra pessoa, aumenta o nosso nível de felicidade de uma forma gigantesca, né? Tem estudos que mostram que quando a gente ajuda uma outra pessoa, ou quando a gente doa o nosso dinheiro para uma instituição de caridade, existe liberação de dopamina, né, de alguns neurotransmissores de hormônios que fazem a gente ficar meio doidão. Dá um barato, inclusive os cientistas chamam isso de barato do ajudante, porque é gostoso quando a gente ajuda uma outra pessoa, né? Então a felicidade está em a gente saber das inúmeras variáveis que podem nos ajudar, né? E daquelas que nos atrapalham também. Outro dia eu estava entrevistando o Senhor Gentileza, que é um rapaz também que faz um trabalho muito em torno, né, da gentileza, e ele também, com muita pesquisa, já vou entrar no assunto ciência contigo, ele explica que um ato de gentileza gera 32 liberações, ou seja, 32 hormônios do bem, né? Olha, como você falou, como o nosso conhecimento é raso, né, sobre as coisas, ou seja, uma pequena boa ação gera para você um contentamento que não tem dinheiro que pague. Luiz, o tema da nossa noite, né? 100% ciência, 0% achismo. Você é o único professor provocador nesta categoria que eu conheço. Porque eu já entrevistei várias pessoas falando sobre felicidade, mas nunca encontrei uma densidade, uma intensidade com que você fala. Por que você optou por buscar na ciência as respostas para a felicidade? Porque, Isabela, esse pedaço de carne que a gente tem aqui entre as nossas duas orelhas, né? Ele tem certas falhas, né? A nossa intuição nos trai com muita frequência, né? Se fosse fácil ser feliz, os cientistas não precisavam fazer estudos sobre felicidade. Se a gente tivesse a compreensão verdadeira, puxa, eu sei exatamente aquilo que me deixa feliz, né, os cientistas não precisavam fazer estudos. E o problema do ser humano é que a nossa intuição ela é muito falha. Então, né, vamos falar dos exemplos aqui do nosso dia a dia. A grande maioria das pessoas acredita que uma vez que elas ficarem ricas, elas vão ficar felizes, né? Legal, essa é a minha intuição. E aí o que acontece? Essa é a minha intuição, então meus objetivos de vida, tudo que eu vou fazer a partir de agora para ficar rico, né? E aí a grande pergunta, será que dinheiro traz felicidade para mim realmente? Né? E eu fui até a Harvard para conversar com um cientista chamado Grant Donnelly, hoje um amigão meu, porque ele fez uma pesquisa com 4 mil milionários e ele descobriu que 13% dos milionários apenas são felizes, são perfeitamente felizes. Ele descobriu que 52% dos milionários dizem que só vão ficar felizes quando a riqueza deles aumentar entre 500 e 1000%. Então vejam só, né? Essa é a nossa intuição, mas os cientistas nos mostram justamente, né, o contrário, que não é todo mundo que é milionário é feliz, né? A gente está o dia inteiro aqui buscando reconhecimento dos outros. Quando me reconhecerem eu vou ser feliz. Essa é a nossa intuição. Reconhecimento vai me trazer felicidade. Agora, o que os cientistas mostram pra gente é que quando a gente reconhece os outros é que a gente fica mais feliz. Não quando a gente fica esperando os outros nos reconhecerem.
Como assim? Pera que eu preciso entender um pouquinho melhor. Olha que legal, né? Então tem inúmeros estudos que mostram o seguinte, né? Tem um estudo em especial que eu gosto muito, que é do Martin Seligman, que é da Universidade da Pensilvânia, onde ele pediu para as pessoas realizarem 6 atividades diferentes e ele queria saber qual das atividades aumentava mais a felicidade das pessoas. Todas essas atividades já são atividades comprovadamente eficazes, né, cientificamente, que trazem felicidade para as pessoas. Agora ele queria descobrir qual delas aumenta de forma mais significativa a felicidade. E ele descobriu que a atividade que aumentou a felicidade de uma forma mais significativa e que durou, inclusive, 1 mês depois do experimento, as pessoas ainda estavam mais felizes do que o normal, foi escrever uma carta de gratidão para alguém que ajudou essa pessoa na vida, ir até a casa dessa pessoa, bater na porta, entregar a carta e ficar esperando a pessoa ler. Então, essa atividade, entre todas aquelas outras, foi a que mais aumentou a felicidade dos outros. Ou seja, reconhecer uma outra pessoa é uma atividade que aumenta a tua felicidade de uma forma gigante. E o legal é o quê? Essa atividade está no teu controle. Reconhecer os outros só depende de você. Ser reconhecido pelos outros não depende de você. Né? Você não sabe quando alguém vai reconhecer teu cabelo que você cortou, a tua maquiagem, a tua meta lá que você bateu no trabalho, que você fez um jantar legal na sua casa. Você não sabe se as outras pessoas vão te conhecer, né? Então a gente tem que, e o bacana da ciência da felicidade é justamente isso, né? Que grande parte dessas variáveis que aumentam a nossa felicidade só depende da gente. Então 100% na nossa mão, né? Então aí que é um negócio interessante para nós. Luiz, felicidade é uma escolha? Grande parte da nossa felicidade, como eu estava falando, está nas nossas escolhas, né? Então, a Sônia Lyubomirsky, que é pesquisadora da Universidade da Califórnia, ela descobriu que a felicidade funciona da seguinte forma: 50% da felicidade é genética, né? Ou seja, pai da tua mãe, né? É praticamente imutável. 10% da felicidade está nas circunstâncias da sua vida, né? Então, quanto você ganha, qual o carro que você dirige, onde que você mora, se a tua cidade é fria ou calor, se você é casado ou solteiro, tem filho ou não tem, isso é 10% da felicidade. E 40% está em atividades intencionais, né? Escolhas e mentalidades que só dependem da sua ação. Então, isso é de grande valor para todos nós, né? Porque esse estudo mostra que praticamente a metade da nossa felicidade só depende das nossas escolhas. Então, nós podemos sim ir atrás desse grande objetivo de vida, que é ser feliz. Só depende da gente. Eu vou dar um exemplo, então, a partir disso que você está colocando, porque ou eu posso escolher ser feliz quando eu tiver dinheiro para voar para Paris de primeira classe, ou eu posso escolher ser feliz quando eu preciso achar uma caneta para escrever alguma coisa e vou procurar na bolsa e eu não acho essa caneta. Nossa, mas como que agora não tem uma caneta? E quando eu encontro essa caneta, nossa, que alegria, fico feliz. E eu aprendi isso agora, tá, Luiz? Faz pouco tempo, em realmente entender que essa felicidade que nós falamos como se fosse algo inatingível, ou só quando eu estiver ou fizer, etc. Isso é uma grande ilusão e isso causa muita infelicidade. Exato. E o mais interessante de tudo isso, né, Isabela, é perfeito, né? Teus exemplos são fenomenais. É que tem um estudo da Sônia Lyubomirsky, que é essa cientista que eu acabei de citar, e ela fez um estudo que envolveu quase 300 mil pessoas, né, em 136 países diferentes, e ela descobriu o seguinte: ela descobriu que a felicidade é a causa do sucesso. Ou seja, quando você está feliz, você alcança o sucesso com maior facilidade. Tem estudos que mostram, então, que quando a gente tem uma emoção positiva, né, que é um dos caminhos, né, para a gente ser mais feliz, quando a gente tem uma emoção positiva, existe a liberação da ocitocina, que é o hormônio da felicidade. E a ocitocina, ela aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é responsável pela
tomada de decisões, pelo planejamento futuro, pela resolução de problemas complexos. Então é uma área que a gente usa todos os dias para resolver, né, nossas tarefas no dia a dia. Ou seja, quando a gente está feliz, o nosso cérebro funciona melhor. É por isso que a gente alcança o sucesso com mais facilidade quando a gente está no estado de felicidade. Então a gente tem que parar com esse negócio. Quando tal coisa acontecer comigo, eu vou ser mais feliz. Não. Por quê? Porque a gente tem que buscar hoje a nossa felicidade. Porque o nosso sucesso futuro depende da nossa felicidade presente. Então, precisamos aprender a ser feliz hoje. E isso é capaz. Isso é bem fácil da gente fazer, inclusive. Adoro, adoro. Luiz, eu ainda estou encafifada para querer saber por que você foi, primeiro, se dedicar à felicidade e buscar tantas pesquisas para ratificar essa sua escolha. Antes de eu Bem, começar a seguir aqui, tá? Mas eu preciso saber disso, gente. claro, claro. Isabela, por dois motivos, né? O primeiro é porque eu vi a quantidade de autores aqui no Brasil que tratam sobre felicidade, muitas vezes, muitos livros aí, onde a gente vai no setor de autoajuda, meu livro está lá também, né? E que eles não têm nenhuma comprovação científica. Então, muitas vezes, um autor tem até a boa intenção de escrever um livro, falar Sim. sobre felicidade, mas muitas vezes os autores dão dicas que são furadas para as pessoas e que vão fazer as pessoas terem uma vida pior. Então, eu falei, puxa, né, eu preciso subir a régua, porque a autoajuda é uma coisa mal falada, né? Porque justamente por causa desse blá 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 que a gente vê hoje em dia, né? Pessoas dando muitas vezes dicas que são prejudiciais para a vida das pessoas. Então esse foi um grande motivador. E o segundo, principalmente, ganhava um salário muito alto, tinha carro importado, minhas roupas não podiam ser roupas normais, eu só podia usar roupa italiana, roupa Não falavam alemã, português. minha caneta não era, minha caneta, né, não, nada, né? A imagem que o mundo corporativo me vendia sobre o que era ter sucesso, que era ter feliz, né? Tá aí, a Bic. E o que aconteceu foi que eu gosto muito de ciência, né? Eu tenho contato com a ciência desde 2004, e a minha paixão pela ciência foi crescendo até um momento que eu falei, puxa, eu preciso mostrar para mais pessoas as comprovações científicas, porque elas me ajudaram tanto a crescer na minha carreira, a vender mais, a ter um sucesso, eu não posso guardar isso para mim. E em 2013 eu resolvi encerrar minha carreira como executivo para começar a dar aula, e eu entrei numa grande dificuldade financeira quando eu comecei a empreender. Eu já não podia ter meu carro importado. Aliás, eu não podia nem ter mais, porque senão eu não pagava a escola dos meus filhos, né? Eu tinha que andar de ônibus, eu já não podia mais comprar um terno italiano, né? Eu tinha que comprar um terno aqui mesmo, nacional, né? Barato e tal. Comecei a pensar mais profundamente sobre essa questão, né? E eu comecei a ficar frustrado. Meu bem-estar foi lá para baixo e foi onde eu comecei a mergulhar nos estudos sobre felicidade. O que eu descobri foi que eu não era feliz, né, durante os primeiros anos da minha empresa, justamente porque eu tinha objetivos de vida que eram ruins. Porque o mercado, a felicidade é você Sempre poder, mais. né, sempre mais, né? E eu lembro uma vez que eu fui pegar algumas roupas do meu guarda-roupa para doar, e eu olhei o meu guarda-roupa e eu comecei a ver a quantidade de camisas que eu tinha, e 60 camisas. Eu falei, cara, da onde que veio essa ideia de comprar 60 camisas diferentes que eu nunca nem vou usar? Tinha camisa com etiqueta lá. E, bom, a gente, né, por causa da intuição, porque muitas vezes a sociedade nos vende algo, né, a gente começa a construir vida que são ruins, e eu estava construindo esses objetivos. Foi quando eu comecei a descobrir um pouco mais sobre a ciência da felicidade, objetivos de vida, mudei minhas ações no dia a dia e consegui escrever um livro em
em 4 meses, que foi o meu primeiro livro, que é o Ciência das Vendas, comecei a fechar vários contratos de consultoria, melhorou meu relacionamento com os meus... E hoje, felizmente, eu tenho bastante de verdade, né? Não sucesso financeiro, tá com os meus filhos, tá com a minha esposa, ajudar os outros, dar minhas aulas, né? Porque eu entendi qual é o caminho verdadeiro da felicidade. Então, mais uma vez, não podia ficar com essa informação só para mim, né? Escrevi o Ciência da Felicidade, que foi um projeto que demorou 4 anos, né, para terminar. Igual né? o meu também, 4 anos. O teu livro eu sei que você demorou bastante tempo também, né? Um livro 4 muito anos. bacana, né? Cheio de histórias e, né, coisas fascinantes aí. Então, foi por isso que né, eu tenho essa paixão, porque ela me ajudou muito na minha vida. E eu sou um defensor da ciência, eu quero mostrar para as pessoas, para a gente tomar decisões no nosso dia a dia. A ferramenta mais eficiente que existe é a ciência. Mas na ciência, muitas vezes, ela não nos entrega, e eu mostro mais de 200 estudos científicos que comprovam que comissão traz pior resultado em vendas. Né? Mas essa é a ciência. A ciência está aí para nos ajudar. Sim. Então, essa paixão pela ciência que me moveu aí a escrever. Perfeito. Luiz, você disse no início da nossa live, para quem não estava aqui, vale a pena eu repetir, que a partir da classe média, dinheiro não aumenta a felicidade. Aí você mencionou um professor que entrevistou 4 mil milionários e que esses milionários não estavam felizes e queriam sempre mais, né? E aí agora você trouxe, né, isso que parece que se eu não estiver insatisfeito sempre, eu não estou me movendo como eu deveria. Onde eu quero chegar? Então, se eu alcanço um trabalho e eu estou satisfeito com aquilo, isso é um problema. Né? Porque se eu sempre querer mais e mais e mais e mais e mais, o que já é natural do nosso, né, da nossa própria evolução como espécie, não vai ter fim. E aí eu não consigo ver a felicidade quando eu encontro uma caneta na bolsa. Porque eu não vou considerar isso uma felicidade. Exatamente, né? Não tem problema nenhum a gente querer ser mais na nossa vida, né? Ser mais, às vezes, vai me trazer mais dinheiro também, tá? Não tem problema nenhum. Aliás, né, como eu estava falando sobre motivação, a gente ter essa sensação de que a gente está evoluindo, de que a gente a cada dia, o dinheiro nos sinaliza isso com muita facilidade, estou ganhando mais dinheiro, né? Isso é altamente motivador. A grande questão é que os nossos objetivos de vida vão mudando com a vida, né? Então, hoje, meu objetivo de vida é, sei lá, escrever um livro sobre felicidade, dar palestras. Daqui a pouco, meu objetivo muda. Daqui a pouco eu quero lançar um curso digital, escrever um outro livro, então mudou o meu objetivo. Então, a gente não pode nunca atrelar nossa felicidade ao atingir o objetivo, né? Porque a gente atinge aquele objetivo e logo, logo o objetivo muda, né? Então, esse é o nosso objetivo final, né? Então, por isso que a nossa felicidade ela vai se renovando, né? Por causa desses objetivos e tal. Então, é importante que a gente vá conquistando, né? Bater metas, alcançar nossas metas é fundamental para a nossa felicidade e também para a nossa motivação. Luiz, o ego é o inimigo da felicidade? Olha só que legal. Ele é assim, porque o principal previsor de felicidade são os nossos relacionamentos, né? Então, quando a gente vai falar, né, no meu livro, no meu novo aqui, Os 7 Princípios da Felicidade, um livrinho pequenininho que engana muito. Engana, né? O pessoal às vezes vê um livro desse tamanho e acha, não vai ter nada, né? Mas aqui deve ter uns 300 estudos científicos aqui, só citados aqui nesse livro, né? Ele, na verdade, esse livro é um amadurecimento sobre a ciência. O conteúdo é muito parecido, mas ele com o passar do tempo, vai ser amadurecer mais o conteúdo e eu desenhei esse
livro aqui numa sequência diferente que faz mais lógica no meu sentido, mais fácil, né? Mas dentro dos princípios da felicidade, a gente percebe o seguinte. Então, o primeiro princípio é dinheiro, né? Então, os cientistas mostram o que pra gente? Que quando eu gasto o meu dinheiro comprando um presente para uma outra pessoa, ou quando eu gasto meu dinheiro fazendo, né, um trabalho social, dou para uma instituição de caridade, eu fico mais feliz do que se eu gastasse comigo mesmo, né? Então, esse é o gasto pró-social. Aí o segundo princípio é a gratidão. Quando eu agradeço as pessoas que foram importantes na minha vida, ou quando eu agradeço, né, num caderninho de gratidão, as 5 coisas pelas quais eu sou grato naquele dia, a minha felicidade aumenta. Terceiro princípio é o reconhecimento. Quando eu reconheço os outros, eu fico mais feliz do que quando eu sou reconhecido. Quarto princípio é ajuda. Quando eu ajudo os outros, eu fico mais feliz do que quando eu sou ajudado. Então a gente vê que só esses princípios já nos mostram, né, por que os relacionamentos são o principal previsor de felicidade. Gastar meu dinheiro com os outros, o que eu estou fazendo? Cultivando um relacionamento. Quando eu expresso a minha gratidão para você, o que eu estou fazendo? Cultivando o meu relacionamento com você. Quando eu te reconheço, eu estou cultivando um relacionamento com você. Quando eu ajudo alguém, eu estou cultivando um relacionamento. Então veja quantos princípios que acabam ali nos relacionamentos. Então quando a gente vai buscar a felicidade dos outros, é que a gente conquista a nossa felicidade individual. Nenhuma pessoa consegue ser feliz sozinha, sendo egoísta, fazendo coisas só para ela. A nossa felicidade está em fazer as outras pessoas mais felizes. Então, realmente, né, o ego é esse grande inimigo da nossa felicidade. Compreendi e ainda me aprofundo nesse tema. Quando você disse, né, estava em um emprego X, ganhando um salário X grande, tendo um contexto de vida em que, naquele modelo, quanto mais você ganhasse e tivesse, mais pareceria que você estava realmente atingindo do que você estava disposto. Então, o ego, nesse aspecto, ele fica muito inflamado. Então, você vai alimentando o seu ego, né, às vezes com um comentário aqui, um negócio ali. Mas eu ainda estou confusa para entender até que ponto eu entenderei que a minha motivação para alcançar o que eu me proponho é uma coisa, e o resultado de tudo isso faz parte ou está sendo meu inimigo, entende? Porque eu estou entendendo uma cilada nessa história. Entendi, perfeito, perfeito. Existe um princípio, né, da ciência que chama-se falácia da chegada, que é o seguinte: a gente acha que a gente fica super feliz quando a gente atingiu um objetivo, e quando a gente atinge aquele objetivo, a gente fica menos feliz do que a gente imaginava, né? Então eu lembro bem certinho no dia que o meu livro chegou em casa, aqui em primeira mão, que a editora me mandou as primeiras cópias, né? E eu fiquei 4 anos vendo o livro e falei, cara, nossa, quando esse livro chegar, quando eu andar no aeroporto e ver o meu livro lá, nossa, vou ficar muito feliz, né? E o que fiquei feliz, fiquei, mas fiquei menos feliz do que eu imaginava. Essa felicidade lá nos grandes, né? Agora, realmente, né, se a gente vai colocando, vamos falar, como uma mensuração do nosso sucesso, a gente alcançando vez mais, né, e achando que aquilo sempre vai trazer mais felicidade para a gente está bastante enganado nesse ponto, né? Porque, como eu respondi lá na pergunta anterior, os nossos objetivos de vida vão mudando de acordo com as nossas fases, né? Então essa nossa felicidade, esses nossos objetivos vão sempre se renovando, né? E muitas vezes, quando a gente atinge um objetivo e a gente acaba ganhando mais dinheiro, se a gente não tiver a maturidade, se a gente não tiver a certeza do que quis, realmente eu posso começar a ter comportamentos que são egoístas, né? Achar que eu sou muito especial, né? Que eu sou melhor do que os outros, que a minha opinião vale mais do que os outros, que a minha roupa é melhor do que a das outras pessoas. E isso realmente traz um perigo muito grande, principalmente na questão dos relacionamentos, né, Isabela? Então, a gente acaba estragando por causa desse nosso egoísmo e porque a gente atinge esses objetivos, a gente acaba estragando justamente o principal previsor da nossa felicidade. Deu para entender melhor, Isabela? Era o que você estava procurando aqui de resposta?
Sim, sim. É porque se a gente não vai se aprofundando, como as crenças elas estão muito enraizadas, né? A gente tem que ir esmiuçando, aprofundando, porque são ciladas que a gente vive, né? Eu costumo chamar a armadilha da competência, que você faz um bom trabalho, alguém vem e te parabeniza e te dá mais um trabalho, né? Talvez seria melhor se você já soubesse que você não vai ganhar nada. Que aí você não vai se frustrar lá na frente. Mas entenda, hoje, em várias áreas, nós temos cada vez mais pessoas fazendo mais trabalho, né? Porque temos um Uhum. número de desemprego tremendo. Mas Sim. isso também tem um custo. E aí você esperando uma promoção, esperando um retorno financeiro, você só alcança, às vezes, frustração, um problema de saúde. Luiz, algo que você me disse me trouxe a seguinte ideia, e aí eu queria partir daqui contigo. Será que a nossa falta de norte, planejamento, ou a nossa falta de consciência, ou seja, percepção de quem nós somos, impede a felicidade real? Não sei se eu estou sendo clara. Deixa eu refazer essa Legal. pergunta. Se eu não souber, ou seja, eu falo muito sobre atualização de identidade. Se eu não souber quem eu sou hoje, eu vou estar insistindo em sonhos e ideias do passado. E aí, provavelmente, eu só vou me frustrar. Então, muitas pessoas não gostam de planejar, não gostam de, né, fazer um caminho, por exemplo, agora 2021. Isso pode ser um inimigo da felicidade? Certamente é, Isabela, porque quando a gente fala de felicidade, né, a gente escuta muitas pessoas, né, falando o seguinte: ah, nossa, eu preciso encontrar minha felicidade, eu preciso encontrar quem eu sou, eu preciso passar um ano na Índia, vou para o Himalaia, ficar um ano lá, vou para Tailândia, vou lá encontrar minha felicidade, vou lá encontrar quem eu sou. Mas a grande questão é que o ser não se encontra. Né? Você não vai lá e fala, puxa, cadê o ser? Estava aqui? Onde que está o ser? O ser não é algo que você encontra. O ser é algo que você constrói. Você constrói uma pessoa melhor, né? Tendo objetivos de vida bom, sendo honesto, ajudando as pessoas que precisam, sendo humilde, expressando a sua gratidão, reconhecendo as outras pessoas. Então, a pergunta mais importante de todas para nós, né? Isso quem fala é um cientista chamado Elliot Aronson. Ele fala o seguinte: a melhor pergunta que a gente faz para nós mesmos não é quem eu sou, e sim quem é a pessoa que eu quero ser, quem que eu quero me tornar, né? É esse Tá. objetivo de quem eu quero me tornar que vai fazer com que eu tome as melhores decisões para a minha vida. Porque a felicidade ela também não se encontra, a felicidade se constrói. E a construção da felicidade se dá através de atividades que exigem esforço, né? E que muitas vezes elas não são ativas. Então, quando eu falo o seguinte, né, Exato. os cientistas mostram pra gente, ó, quando eu gasto meu dinheiro com uma outra pessoa, eu fico mais feliz do que se eu gastasse comigo mesmo. Legal. Mas no momento que você pensa em tirar dinheiro do seu bolso e comprar um presente para uma outra pessoa, a antecipação da tarefa já faz com que você pense, puxa, acho que não vai ser tão legal assim não, né? Vou gastar meu dinheiro com uma outra pessoa, não. Acho que isso não vai me trazer grande felicidade. Quando você está praticando essa ação, tirou dinheiro do teu bolso, lá na loja, comprando um presente para uma outra pessoa, dói tirar dinheiro do teu bolso, não parece que vai ser legal. Você só entende aquilo que a felicidade te traz depois que você pratica o ato. Aí depois que eu entrego o presente para a pessoa, aí é que eu entendo, falo, nossa, que legal que foi, que gostoso que foi. Então a nossa felicidade ela é construída através desses atos que não são prazerosos quando a gente antecipa, não são prazerosos muitas vezes quando a gente está praticando e a gente só entende depois que praticou. Por isso que construir felicidade não é fácil não. Mas é possível, né, Luiz? Possível, né? Possível, mas não tão fácil assim como a gente imagina. Pois é, eu entendo que essa dificuldade vem justamente dessa ilusão que nos vendem, que é sempre mais, que é sempre tudo muito distante, muito maior, tudo muito caro, Exato, né? Tem que exato. ser caro para ser bom. Não, gente. Eu costumo dizer, Luiz, que a simplicidade é ofensiva. O Uhum, simples uhum. ofende.
Mas como assim? Né? Mas como uma coisa tão pequena pode deixar tão feliz? Sim, é melhor, na minha opinião, é melhor que seja assim. É claro que nós vamos gostar de coisas boas, eventualmente, uma coisa mais cara, mas não é isso. Tem uma pergunta aqui, Luiz, da Emiliana. Opa, não estou te ouvindo. Sem dúvida nenhuma. Agora sim. Agora sim, Quando eu falo que é difícil, né, não é difícil pelas atividades, né? Travou um pouquinho, Luiz. Perdão, tá me ouvindo agora novamente? Agora sim, agora sim. Não, não, vamos ver a pergunta lá, interessante, vamos ver. Vamos lá. A Emiliana está dizendo, então a felicidade é a herança do pai e da mãe? É ele ou ela que passa o gene da felicidade? Opa, Entendi será certo? que voltou? Não, queria, vamos responder a pergunta então, né, da Emiliana, que estava nos perguntando aí. Isso. Então a felicidade é a herança do pai e da mãe? São eles que passam o gene da felicidade? É 50%, tá, Emiliana? Vem da genética de acordo com o esquido. É Dinner, né, de vários cientistas. 50%, né, da felicidade é genética, né? 10% são circunstâncias, mostram que as pessoas felizes, por exemplo, elas têm menos chance de ter doença cardíaca, diabetes, câncer, AVC, muitas dessas condições que são genéticas. Então, as suas escolhas muitas vezes também diminuem, né, desligam, né, a expressão dos genes e fazem que você tenha uma vida mais saudável. Não é à toa que pessoas que são felizes vivem em média 10 anos a mais do que pessoas. Esse é um dos segredos para a longevidade saudável? Com toda certeza. Veja só, Isabela, que tem o maior estudo científico da história, um estudo que está rodando até hoje, é um estudo que começou em 1938, que é um estudo que começou com os alunos da Harvard, né, chama-se Harvard Study of Adult Development. E esse estudo, ele queria descobrir o que traz bem-estar, o que traz longevidade, o que traz saúde para as pessoas. Então, no fim das contas, ele é um estudo sobre felicidade, né? O que esses cientistas descobriram é que o principal fator, né, que traz bem-estar, que traz longevidade, que são os relacionamentos, é o que a gente estava falando há pouco. Então, esses relacionamentos, gastando dinheiro com outros, sendo grato, reconhecendo, ajudando, caprichando nas interações, né, estando de verdade com as pessoas, ao invés de estar no seu telefone celular, que é um grande inimigo da sua felicidade, estar de verdade com o marido, com a esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho, né, caprichar na interação com todo mundo, isso é o que traz felicidade e que acaba da gente também. Perfeito. Você falou agora do celular, grande inimigo da felicidade. Gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Como a gente estava citando, né, a questão dos relacionamentos são importantíssimos no nosso dia a dia. E uma das formas da gente ter bons relacionamentos é a gente caprichar nas interações que nós temos no dia a dia. Então, qual o problema do telefone celular hoje em dia? Pegar no telefone celular e ficar nas mídias sociais é uma grande de uma tentação. A cada segundinho o teu telefone está pitando, é uma noticinha nova, é um meme novo, né, um post novo. Então, a gente está constantemente sendo interrompido pelo nosso telefone, né? É gostoso, é prazeroso. Cada vez que eu escuto aquele sininho, eu falo, tem alguma coisa legal para mim aqui, né? E eu vou lá, interrompo tudo que eu estou fazendo e vou responder aquela mensagem. Né? Tem um estudo Ariely, da Duke University, que mostra que quando a gente escuta um sininho, ou a gente escuta o barulhinho que é o nosso e-mail, né, que chegou algum e-mail para a gente leva em média 6 minutos para entender tudo o que a gente está fazendo para responder. E o que ele descobriu foi que apenas 13% dos e-mails que a gente recebe precisavam de resposta imediata. Né? Então, barulhinho é complicado para a nossa concentração no trabalho, né? Mas principalmente nessa questão dos nossos relacionamentos. Então, telefone é uma grande armadilha para a gente estragar os relacionamentos. A gente cansa, né, Isabela, de andar
em restaurantes, vai em praça de alimentação no shopping, e o que a gente vê são famílias lá sentadas em uma mesa, e cada um está no seu telefone celular, né? O filhinho está lá no tablet, né? E aí eu te pergunto, se você valoriza mais o teu telefone celular ou as mídias sociais, ao invés de valorizar sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, qual é o tipo de relacionamento que você vai cultivar com a tua esposa? Como é que vai ser o teu casamento? Como que vai ser teu exemplo dos seus filhos? Né? Se vocês não conversam, se vocês não dividem as coisas do dia a dia, os objetivos, os sonhos, uma piada, algum fato interessante, a gente fica vendo, né, Isabela, tem uma pesquisa nova que mostrou que 25% dos millennials dizem que não tem nenhum amigo. 25%. Porque o amigo hoje está no celular, tá nas mídias sociais, ou está no joguinho. As pessoas, né, as crianças hoje em dia não conhecem mais outras pessoas, não têm contato físico com os outros. Então, qual é o tipo de líder que essas crianças aí vão ser? Líder que não sabe conversar com os outros? Líder que não sabe ler as expressões faciais de uma pessoa? Líder que não sabe esperar, porque na praça de alimentação do shopping, ao invés de ficar esperando, conversando, não, tem que estar no joguinho, tem que estar, né, nas mídias sociais. Aí é o líder que vai ficar nervosinho e tem que, sei lá, assistir Galinha Pintadinha, de repente, para dar uma desestressada, né? Então, a gente está construindo coisas muito complicadas com o nosso telefone celular, né? Então, o que a gente tem que fazer é deixar o telefone celular em outro lugar, deixar o telefone celular na gaveta, caprichar de verdade nas interações do nosso dia a dia, tratar bem as pessoas, ser educado, ser gentil, conversar com o frentista do posto, conversar com o jardineiro, conversar com a pessoa que limpa a tua sala, com o porteiro. Isso é felicidade, né? Mas se a gente, de novo, vai usar nossa intuição, o que a gente acha? Ficar no telefone celular é melhor que conversar com o porteiro ou com o caixa do supermercado. Então, né, são as decisões que exigem esse esforço, e o telefone celular está aí para nos atrapalhar muitas vezes nesse objetivo. Perfeito. Até porque, Luiz, dependendo do nosso filtro, né, da curadoria que a gente fizer, das pessoas que nós estamos seguindo ou das notícias que vamos atrás, a gente vai acabar vendo imagens ou notícias que, de repente, não trarão, né, satisfação, e sim angústia, né, podem provocar uma série de emoções. E aí eu quero falar com você sobre o estresse, né, como o estresse está impedindo o reconhecimento da felicidade real. Mas antes da gente falar sobre estresse, estou aqui de olho no tempo, Luiz, tem aqui várias perguntas e tem um comentário, eu vou começar pelo comentário, depois eu vou para a pergunta. O Rogério está dizendo: me aposentei há pouco tempo, sou policial civil. A felicidade de se aposentar às vezes vira frustração. É a perda da atividade nesse caso? O que você acha? Perfeito, é sim, né? Porque muitos cientistas definem a felicidade como a alegria que a gente sente enquanto nós estamos praticando uma atividade, principalmente se essa atividade usa os nossos pontos fortes. Então, felicidade é a alegria que eu sinto enquanto eu estou agindo. Então, muitas vezes, quando eu vou lá e me aposento, tem várias pessoas que falam: nossa, só vou ser feliz quando me aposentar. Daí se aposentam, né? E às vezes ficam doentes, ficam frustradas. É porque elas perderam essa alegria que é atingir um objetivo, que é realizar um trabalho com um propósito, que é ver o sorriso, né, no rosto de uma pessoa, que é ajudar alguém, como um policial civil faz, ou como resolver um caso, por exemplo, que é o que um policial civil faz. Quando eu perco no meu dia a dia, né, eu perco a minha felicidade também. Muitas vezes, né, acontece a depressão, o estresse, né, que são os assuntos aí que a gente vai tratar logo logo. E nesse caso, Luiz, você como um professor, pesquisador, existiria um caminho do meio para quando você fala alegria, a felicidade enquanto eu sinto que estou agindo, ou seja, que eu estou em ação. Então, de repente, o Rogério ele pode não estar colocando o tempo dele em ação para a profissão, né, aqui como policial civil, mas aí dá para desviar? Aí, de repente, entraria o trabalho voluntário, como você falou? Pode, sem dúvida. O trabalho voluntário é uma das ações que vai, né, fazer com que ele sinta a competência, que ele sinta alegria, né, ajudar os outros, sentir que eu sou competente, ter objetivos na minha vida, né, e geralmente objetivos que envolvem uma outra pessoa e não eu sozinho, né. O Rogério pode fazer, abrir um comércio, abrir alguma coisa que ele gosta,
ou, puxa, aprender a cozinhar, sempre que aprender a cozinhar pronto, né? Vai ser um objetivo, né, que vai trazer uma felicidade para ele. Então, pensar se gosta de fazer, né? Se envolva nessas atividades que a sua felicidade vai ser muito grandiosa. Pontos fortes. Eu dificilmente ouço falar sobre isso, Luiz. Ou seja, você atuando com seus pontos fortes, seria isso, agindo com seus pontos fortes, em prol de alguém, de algo? Isso. Exato. Exato. Né? Quer descobrir seus pontos fortes? Existe uma pesquisa científica, um questionário validado pela ciência, chama-se VIA, V-I-A, tá? VIA Character Strengths. Exatamente aquilo que te deixa feliz. Né? Então, no meu caso, por exemplo, é a apreciação da beleza. Né? Então, eu gosto de ver uma estratégia bem desenhada, eu gosto de ler um livro bacana, eu gosto de ver um pôr do sol, eu gosto de ficar parado em passarinho, por exemplo, no muro da minha casa. Né? Então, a apreciação da beleza é algo que me traz muita felicidade. Então, eu sabendo disso, né, eu vou agir em direção a esse objetivo aqui, vou procurar por atividades onde eu aprecie a beleza. Então, tá aí para todo mundo fazer gratuitamente, como grande parte das coisas. Adorei, Luiz. Olha que pergunta interessante da Ju César. Podem existir pessoas que fogem da felicidade, mesmo inconscientemente? Podem existir, sim, pessoas que fogem, né? Às vezes por causa de um objetivo de vida ruim, da criação do pai e da mãe, às vezes por um chefe que não colabora com essa pessoa, né, no ambiente de trabalho, não ajuda ela a se desenvolver. Então, pode existir, sim, pessoas que fogem dessa felicidade de uma forma inconsciente. Seria autossabotagem, Luiz? Eu diria que a autossabotagem é quando você sabe exatamente aquilo que vai fazer bem para você e você age de forma contrária. Aí a gente pode falar, puxa, isso é exatamente a autossabotagem. Porque quando a pessoa não tem a consciência de que aquilo está sabotando ela, muitas vezes, né, vamos falar da nossa saúde, por exemplo, as pessoas não têm consciência sobre quais são os alimentos que eu tenho que comer para ter saúde, para ficar magro, né, e eu às vezes me engano, né, achando que se eu comer barrinha de cereal, por exemplo, eu vou ser saudável. Ou se eu comer açaí, eu vou ser muito saudável. Né, com 400 gramas de açúcar lá no açaí, a gente acha que a gente vai ter uma vida saudável, né? Então, ilusão. Se eu não sei disso, né, puxa, se eu sei, e aí eu vou e faço aquela, né, tomo aquela ação, aí sim eu vou falar que é uma autossabotagem. Entendi. Olha, tem uma pergunta aqui da Ju Canalizando Energia. Vou trazer a pergunta e aí vou passar já para o encaminhamento final. Quais exercícios básicos a fazer quando sentimos que estamos num dia triste? Muito bom, pergunta espetacular. Ju, escute uma música que você gosta, ok? Se coloque de bom humor, converse com alguém que te inspira, assista um vídeo que faz ficar fascinado, veja uma beleza natural, converse com uma pessoa bacana, né? São as atividades fáceis que a gente tem para aumentar a nossa felicidade. Para a gente ficar mais feliz, que autenticamente aumenta a nossa felicidade, tá? Essa história de que é só você colocar um sorriso no seu rosto, ou é só falar que tudo vai dar certo, ou se olhar no espelho, não se iluda, Ju, tá? Porque isso é altamente prejudicial para as pessoas. Quando você quer passar uma positividade falsa, sorrir, por exemplo, quando você não está se sentindo feliz, existe um aumento no seu cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol desliga a parte de pensamento racional do seu cérebro, traz câncer, traz diabetes, traz doença cardíaca, burnout, traz envelhecimento precoce, traz burnout, né? Quando você fala frases positivas, está se sentindo feliz também, né? Existe grande liberação desse
cortisol, né? Existe uma chance maior de você vir a ter uma isquemia cardíaca também, de acordo com alguns estudos. Então, quer ser mais feliz? Procure por formas verdadeiras para aumentar a sua felicidade. Simplesmente colocar um sorriso no rosto ou falar que tudo vai dar certo não vai fazer o serviço que se precisa. Exatamente. Eu complementaria só, fuja de noticiários ou páginas ou conteúdos que você já sabe que só vão te inflamar, né? E nós fazemos escolhas, ou vamos nos nutrir ou vamos nos inflamar. Luiz, antes de eu te perguntar quais são os 7 princípios da felicidade, você falou do estresse, e nós também tínhamos prometido em falar sobre o estresse, né? Esse modelo que nós estamos vivendo de crises constantes nos deixa em alerta o tempo inteiro, e é isso que libera o nosso cortisol o tempo inteiro. A síndrome de burnout e outros problemas, como você mencionou, são consequências das nossas ações, que geram os nossos estresses. Então, nesse contexto todo que nós estamos vivendo, sabendo disso, sabendo disso, quais são os 7 princípios da felicidade para a gente tentar equilibrar esses pratinhos do estresse? Muito bom, Isabela. O princípio da felicidade é saber comprar felicidade, né? Como que eu compro felicidade? Gastando dinheiro com outras pessoas, e quando eu vou gastar comigo, eu priorizar a experiência, priorizar viagens, restaurante, passeios, né? Toda que te gera uma experiência, aumenta a sua felicidade. Segundo é gratidão, agradecer as pessoas que ajudaram você a ser quem você é hoje. Ajudar, né, agradecer uma pessoa que deu uma oportunidade de ego, que te tirou de uma furada, né, então agradecer. Outra questão de gratidão é ter um caderninho de gratidão onde todas as noites antes de dormir eu escreva 5 coisas pelas quais eu sou grato que aconteceram naquele dia, tá? Variar esses acontecimentos, não agradecer sempre pelas mesmas coisas, legal? Assim você força o teu cérebro a procurar aspectos positivos da sua vida e o seu bem-estar. E ainda reclama, né? Terceiro princípio da felicidade. Conhecer as pessoas ao nosso redor aumenta a nossa felicidade também, né? Reconhecer a esposa, o marido, os filhos, né? As pessoas que estão junto com a gente é uma forma da gente aumentar a nossa felicidade. Quarto princípio da felicidade é a ajuda. Ixi, o Luiz saiu. Estava falando sobre os 7 princípios da felicidade. Luiz, você volta, né? Nós temos aqui ainda alguns minutinhos para a live. Luiz estava falando sobre os 7 princípios da felicidade que estão aqui. Então, ele disse sobre o investir o seu dinheiro com os outros e para você com experiências. Inclusive, tem até um estudo da Universidade de Harvard que fala que quando você tem um dinheiro a mais, você se sente muito mais feliz quando você compra um serviço do que um produto. Ou seja, quando você ganha tempo. Então, ao invés de você fazer a unha, por exemplo, né, meninas? Se você tem condições de pagar uma manicure, você ganha esse tempo, você vai ser mais feliz do que usar esse dinheiro para comprar mais alguma coisa que você já tenha. É muito curioso. Então, tá aqui um exemplo só do que o Luiz acabou de falar. Segundo, a gratidão, agradecer as pessoas que te trouxeram até aqui. Isso é fantástico. Você vai semeando um caminho, um jardim tão bonito ao seu redor, e é muito melhor quando você agradece a todos que estão contigo, desde o porteiro do seu prédio, todas as pessoas. Você sabe de quem eu estou falando. Então, traga essas pessoas para a sua vida. Terceiro, reconhecimento das pessoas ao seu redor. O Luiz estava falando sobre pessoas da nossa família,
e também do nosso trabalho, ou seja, de todos os nossos relacionamentos. Faltam 4 que o Luiz vai contar para a gente agora. Voltamos, Isabela. Vamos embora. Eu falei direitinho? Primeiro, segundo, terceiro que você estava falando. Muito bom. Então, eu vou para o quarto princípio aqui, que é o da ajuda, né? Então, ajudar as pessoas ao nosso redor aumenta de uma forma bastante significativa a nossa felicidade. Lembra lá do barato do ajudante, né? De neurotransmissores, de hormônios que são liberados quando a gente ajuda uma outra pessoa. Na verdade, tem um estudo muito legal do Arthur Brooks, que é um economista americano, que ele descobriu o seguinte: a cada dólar que a gente doa para caridade, no ano seguinte esse dólar se transforma em 3,75 a nossa renda. Ou seja, a gente foi feito para ajudar os outros. O maior beneficiado sempre quando a gente ajuda os outros somos nós. Então olha que coisa interessante, né? O quinto princípio da felicidade são os relacionamentos. Então, cultivar os relacionamentos, né, caprichar de verdade com as pessoas ao invés de estar no nosso telefone celular, fundamental para o sexto princípio. É o princípio de aumentar nossas emoções positivas. Buscar e construir uma emoção que a gente puder. O que é uma emoção positiva? Né? Quando compro um presente para alguém, vejo a expressão facial daquela pessoa, né? Isso é uma emoção positiva. Reconhecer os outros, expressar nossa gratidão, deixar nas interações, tudo isso são emoções positivas. Assistir comédias, assistir vídeos que nos inspiram, conversar com pessoas legais. Então, essas são as emoções. E qual que é a grande questão, né? Por que é tão importante e positivo? O ser humano, infelizmente, é negativo por natureza, né? Nós sempre pesamos mais negativas do que as coisas positivas. A gente entra num site, né, num portal de notícias, e é aquela notícia que mais chama a nossa atenção. Qual é? Notícia negativa. A gente escuta o nosso chefe falar que vai dar um feedback para a gente. O que a gente acha que vai acontecer na conversa? Que o nosso chefe vai nos dar uma bronca que é conativa. A gente recebe o... Exato. Recebe o boletim do filho da escola, e aí o que são? As notas ruins. Né? Então, esse é o viés da negatividade. Desenvolveu como espécie num ambiente onde a gente tinha que estar 100% do tempo estressado, 100% do tempo procurando o que podia acontecer de errado com a gente. Por isso que até hoje a gente pesa mais os ruins do que as coisas boas. E aí, a Barbara Fredrickson, que é uma cientista da Universidade da Carolina do Norte, né, eu adoro ela e fui lá em Chapel Hill, na Carolina do Norte, ela descobriu que para a gente ter uma vida boa, cada emoção negativa que a gente tem, nós precisamos construir 3 emoções positivas. Isso chama-se proporção da positividade. Então, as pessoas conseguem ter sucesso na sua vida, ganhar mais dinheiro, ter uma saúde melhor, aumentar a sua chance de casar e de ficar casado, aumenta a chance de inúmeras coisas quando a gente atinge esse balanço acima de 3:1. Cansa menos do que 3:1, a gente não consegue ter sucesso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente fica estressado, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente não consegue ter criatividade, é um caos na nossa vida. Então, buscar o máximo de emoções positivas, a emoção negativa, mesmo que você escolha ela vai te escolher em algum momento. Ninguém está livre, né, de sofrer com burnout, ninguém está livre de entrar em depressão, ninguém está livre de se separar da esposa ou do marido, ninguém está livre de perder um familiar, né, por causa de uma doença. Então a gente tem que saber o seguinte, fatos negativos são inevitáveis. Agora, o quanto a gente sofre quando a gente passa por um momento negativo e o quanto a gente demora para se recuperar depende de como a gente viveu a nossa vida. Pessoas que vivem uma vida positiva se recuperam mais rápido de traumas e elas sofrem menos. Né? Então, por isso que a gente precisa construir esses momentos positivos. E o último princípio
Isabela, que é um princípio bastante controverso, é que para ser feliz você precisa pensar negativo. Essa questão, né, que a gente vê muitas vezes de que pensa positivo que tudo vai acontecer com você, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Isso é bastante prejudicial para todos nós, porque existem pesquisas aí, principalmente a Gabrielle Oettingen, que é uma cientista da New York University, e ela fez um experimento, por exemplo, que eu adoro. Luiz, está falhando o seu áudio. Está falhando muito o seu áudio. Perguntou. O experimento. Dá uma Estudantes do último ano da universidade, quão positivo eles pensavam em encontrar um. Tá falhando demais, Luiz. Tá vindo assim por frames, sabe? É a nossa conexão. Luiz está finalizando os 7 princípios da felicidade e agora sobre o pensar positivo, que a gente sempre ouve, né? Pensa positivo que vai dar tudo certo. Tem que pensar, vamos ver agora como que o Luiz vai finalizar. Luiz saiu, já já ele volta. Olha, isso é um treino para a nossa felicidade. Sim, a internet está falhando, você que está aqui conosco, né, tentando aqui desde as 7h30, a live cai e volta, a gente já sabe que faz parte. E aí vai ser uma decisão minha, sua, do Luiz, né, de ficarmos nervosos, mas isso está totalmente fora do nosso controle. Luiz está trazendo conhecimentos fantásticos que estão tanto no livro A Ciência da Felicidade, como aqui, os 7 princípios da felicidade. A nossa conversa está fantástica e nós já estamos finalizando. Agora, realmente, sobre os 7 princípios da felicidade e que podem, sim, mudar o nosso modo de ver e de viver. Falamos sobre a questão financeira. Ele disse, inclusive, a partir dos estudos, que quando você alcança um nível chamado classe média, a partir disso, o dinheiro que você receber não significará necessariamente felicidade. Então, são estudos fantásticos. A felicidade, 50% você adquire pelo o DNA da sua família, 10% circunstância, 40% atividades, ou seja, como você vai se construindo a partir dos seus comportamentos, das suas atividades, enfim. E estou resumindo aqui, Luiz, até agora para a gente finalizar os 7 princípios. Estava te ouvindo aqui de forma brilhante, peço desculpas aí a todos que estão nos assistindo, né? A gente está sofrendo muitos problemas de internet nos últimos dias, né? Acho que em todos os lugares aí do Brasil. Sim. Tem uma carga muito grande, né? Sim. Mas está resolvendo de uma forma excelente, viu, Isabela? Dá vontade até de ficar só te escutando. Não. Eu estou super curiosa para o 7º princípio, que é essa história do pense positivo. Só pensar também não adianta, é isso? Exatamente, né? Então, para resumir, né, o que a Gabrielle Oettingen, que é a cientista da New York University, descobriu, que pensar positivo traz prazer, pensar positivo engana o nosso cérebro, que a gente já atingiu aquele objetivo, logo em seguida a gente relaxa, né, e o nosso batimento cardíaco, inclusive, ele diminui, né, a pressão sistólica do coração. Então, os cientistas sabem que existe uma relação direta entre a pressão sistólica e a motivação. Quanto maior minha pressão sistólica, mais motivado eu estou, mais coisas eu quero fazer. Pensar positivo reduz a pressão sistólica do coração. E aí o que acontece? Eu não ajo em direção aos meus objetivos. O que eu estava falando sobre a pesquisa da Gabrielle Oettingen é que ela estava fazendo uma pesquisa com alunos que queriam encontrar um emprego. E ela descobriu que quanto mais positivo o aluno pensava em encontrar um emprego, menos currículo ele mandava. Então veja só como
pensar positivo tira da gente o combustível que a gente precisava para atingir os objetivos. Né? Então ela desenvolveu uma questão mais simples da gente atingir o objetivo. Não é que você não pode pensar positivo. Você pode e deve pensar positivo, mas você também deve pensar negativo. Quais são os obstáculos que eu vou ter que enfrentar para conseguir um emprego? Quais são as dificuldades que eu vou ter quando eu abrir um negócio, por exemplo? Né? Quais são as dificuldades que eu vou ter para emagrecer? Né? Então, quando eu traço não só o meu pensamento positivo, aquilo que eu quero na minha vida, mas como eu também penso nas dificuldades que eu vou enfrentar, aí eu alcanço os objetivos com mais facilidade. Quando eu falo, né, do nosso pedacinho de carne que a gente tem aqui no meio das duas orelhas, como ele é falho, a grande maioria das pessoas não pensa nas coisas negativas. Por quê? Porque pensar negativo não é gostoso. Pensar negativo estressa, pensar negativo é desagradável, né? Então a gente tem que pensar negativo também para a gente conseguir atingir os objetivos e ser mais feliz. Prudência. Sem dúvida, né? Não é só se aventurar e achar que as coisas vão acontecer porque o universo vai conspirar ao seu favor. O universo não vai conspirar ao seu favor, não, se você não trabalhar, se você não agir, se você não se dedicar, se você não estudar, né? É muito fácil acreditar nesse tipo de mensagem porque ela é muito sedutora, né? É só pensar positivo, então eu consigo todas as coisas da minha vida? Seria ótimo se a vida fosse desse jeito, mas ela não é, né? Então, temos que ter essa prudência e temos que agir em direção aos nossos objetivos. Perfeito, Luiz. Eu sabia que a nossa conversa ficaria com gostinho de quero mais. Falamos aqui entre altos e baixos da conexão. Fizemos o nosso melhor, mas eu estou super feliz por ter conseguido trazer esse seu conteúdo antes do ano acabar. Então, antes da live acabar, eu queria então pedir as suas considerações finais para que esses próximos dias de 2020 sejam caminhos para que 2021, ou nem precisa 2021, gente, volta. Deixa eu refazer essa pergunta. A partir de tudo que você já pesquisou, como nós podemos aplicar tudo que você está dizendo na prática, para que a felicidade não seja amanhã, ou depois de amanhã, ou no ano que vem, né? Porque não adianta falar, 2021 vai ser diferente de 2020, a gente não sabe, pode ser que seja pior. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me preparar? Então, suas considerações finais. Vamos buscar, né, se fosse dar uma dica só para as pessoas nesse momento de dificuldade, vamos buscar construir emoções positivas. Isso é o que vale na nossa vida. Porque a gente já está sobrecarregado de momentos negativos, né? Esse ano foi um ano extremamente difícil para a grande maioria das pessoas. Muitas perderam emprego. A gente perdeu aquilo que nos faz ser humanos, que é a conexão, que é estar com as pessoas, que é beijar, que é abraçar, que é estar trabalhando junto com as pessoas que a gente gosta, né? Então, nesses momentos, a gente tem que buscar nossas emoções positivas, né? Então, quais são as escolhas que você faz, né? Quando você acorda de manhã, você tem uma escolha a fazer. Qual é a escolha que você vai ter? Você vai pegar o teu telefone e ver quantas pessoas morreram de Covid ou você vai dar um beijo na sua esposa ou no seu marido? Você tem uma escolha. Quando você vai para o seu trabalho, você tem uma escolha, se é que você está indo até o escritório, você vai escutar, né, um monte de notícia negativa e ruim, ou você vai escutar, de repente, uma rádio que vai te deixar mais animado, ou vai escutar um noticiário que não seja, né, cheio de notícia negativa, vai escutar a Isabela lá na rádio de manhã, né? Qual é a escolha que você vai fazer? Né? Essa escolha tem impactos no seu dia a dia, né? Quando você chega no trabalho, qual é o site que você acessa em primeiro lugar, né? Tem uma grande consequência para as suas escolhas. Qual é o programa de TV que você vai assistir, se você vai interagir com qualidade com as pessoas ou vai ficar no seu telefone celular. A cada minutinho a vida nos presenteia com uma escolha, né? As escolhas que a gente faz hoje vão determinar o nosso sucesso futuro. Então, vamos fazer escolhas que são felizes para a gente garantir a nossa felicidade agora e o nosso sucesso futuro. Perfeito. Construir emoções positivas. Adorei, Luiz. Muito obrigada pelo seu tempo, confiança e conte comigo, né? Sempre que você precisar, quiser, vamos compartilhar mais informações. Para mim, elas são sementes, né? Então nós podemos realmente espalhando nossas sementinhas por mais terrenos férteis.
Eu que agradeço pela oportunidade, Isabela. Adoro o seu trabalho. Você é uma pessoa brilhante, né? Tá fazendo um trabalho lindo aí, mostrando para as pessoas muito do que a gente estava conversando hoje, né? E você também, e todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, contem comigo para o que vocês precisarem. A partir do momento que vocês, né, me conhecem, vocês são meus amigos. Vocês têm liberdade para, né, descarregar, para fazer perguntas para mim. Vou ficar muito feliz, inclusive, né, e que a gente possa ajudar um ou outro a ser mais feliz e passar esse momento complicado que a gente está vivendo. Além dos livros, eu recomendo demais a sua página, viu, Luiz? Porque ali tem conteúdos riquíssimos e muito essenciais. Então, para quem está aqui nos acompanhando, que ainda não segue o professor Luiz, Luiz Gaziri, facinho de achar e com conteúdo muito, muito importante para nós. Obrigada, Obrigado, Luiz. Isabela. Agradeço, Boa vou ficar noite, muito até feliz em breve. ter vocês por aí. Muito obrigado, uma ótima noite, até mais. Até mais. Para você que está aqui comigo desde as 7h30, nesse vai e vem da internet, muito obrigada. Tenho certeza que você aprendeu muito sobre felicidade, conheceu o professor Luiz Gaziri e também viveu aqui junto comigo o que são os imprevistos e como nós podemos improvisar com estresse ou não, porque já sabemos que isso pode acontecer. Como eu gosto, né? Com bom humor e jogo de cintura. A gente tenta, pode ser que nem sempre a gente vai conseguir, mas vamos construindo as emoções positivas, como o professor disse. Fazendo escolhas, construindo emoções positivas. Pensem nisso. Obrigado pelo tempo e confiança de vocês. Até amanhã.